Sejam bem-vindas a mais uma aula secreta, que a gente vai se aprofundar ainda mais. Preciso dizer que aqui não basta, a gente está aprofundando de um jeito tão bonito e tão rápido. Eu tô chocada com vocês. Eu tô chocada, real, porque é impressionante o que acontece quando a gente topa olhar pra gente. Impressionante o que acontece quando estamos juntas numa comunidade olhando pra gente. E é mais impressionante ainda quando uma resolve ser real. Quando essa primeira resolve ser real, todas as outras se sentem à vontade para ser também. E no fim das contas, a gente descobre que a gente não é muito diferente umas das outras. A gente é muito parecida. E baseado em tudo que a gente conversou no grupo hoje, eu sei que talvez você esteja se sentindo assistindo gravado. Talvez você tenha chegado até depois de toda a conversa que aconteceu e tá tudo certo. Essa aula, tudo certo, essa aula é atemporal. Eu sinto que a gente vai tratar de várias questões. Então, nessa aula, as aulas secretas, são aulas onde eu trago os bonecos para ficar mais evidente, mais palpável para você. O que acontece nessas aulas? Basicamente, você consegue enxergar a sua vida. E a partir do momento que você enxerga a sua vida, você pode fazer alguma coisa com ela. Não duvide do poder da presença frente a essas aulas. É isso aqui que transforma a vida. Ai, Rafa, agora eu já entendi, e agora? Cara, você já entendeu? Isso é bastante coisa. A gente tem uma tendência a se diminuir, sabe? A desvalorizar os nossos avanços, a desvalorizar o quanto a gente já caminhou, a desvalorizar a nossa caminhada. Parece que o que os outros fazem parece sempre maior. Vocês sentem assim também? Que nossa, o fulano fez, meu Deus, sabe? E quando é você, há um menosprezo disso, como se não tivesse fazendo mais que obrigação. E é um peso tão grande viver assim, sabe? A real é que a gente tá pesada faz tempo. Então eu vou trazer aqui, Rafa, o que que acontece nessas aulas secretas? Então, existe um campo de energia com as pessoas que estão aqui. E eu sinto que o próprio campo traz aquilo que é necessário. E vocês que estão aqui ao vivo, escrevam aí no chat para ver se tá aí vibrando nesse campo. Então é uma aula onde você não fica presa, onde o tema não é fixo, sabe? Onde eu vou vir dar uma aula com um tema fixo, vamos falar sobre isso, porque na verdade o campo vai trazer a necessidade. E eu confio e acredito muito nessa potência. Então eu vou colocar uma mulher, você. Vou pegar outra que essa tem muito clarinho. E a luz, isso. Uma luz enorme aqui. Então essa é você. E a sensação que me vem aqui nesse campo de vocês é de que há muitos pesos, sabe? Assim, um monte de mulher querendo ser leve, querendo viver uma vida gostosinha, querendo, sabe? Ai, que delícia de vida! Ai, que coisa boa! Só que parece que tá arrastando 400 quilos extras. É assim que vocês estão sentindo na vida? Parece que tá assim, ó. Um pouco mais perto, assim. Vou colocar até mais um. Me identifico super. Olha só, de frente, do lado de costas, assim. E muitas vezes a gente se sente um ET, a gente se sente mal, a gente se sente pesada. Eu já melhorei bastante, mas tenho que cuidar muito, tomar muito cuidado para não me sobrecarregar. Pois é, porque a gente está acostumada a arrastar isso aqui. Só aqui a gente já começa entendendo algo. Você já imaginou? Você consegue imaginar o que pode acontecer na sua vida? Porque mesmo a senhora carregando tudo isso aqui, você consegue andar? Imagina o que pode acontecer se você solta isso e anda sozinha. Sem isso aqui.
América Latina e do Caribe. Ou seja, deixa eu colocar no mute todo Nacional de mundo. Logística 2050. Será lançado no segundo semestre. Pronto. Voltando. Então, o que pode acontecer com a sua vida se você anda livre, leve e solta? E aí, muitas das vezes, o que acontece com a gente? A gente descobre que a gente tá assim, e no dia seguinte a gente quer sair correndo assim, né? Que a gente não tem nem roupa para isso aqui. A gente vai viver o processo no meio do caminho. Tem momentos de cansaço extremo. Exatamente. Exatamente. E o cansaço, gente, é disso aqui. O que que a gente está carregando aqui? Então, se você não assistiu a última live, sugiro que assista. Dependência emocional. Basicamente, lá na infância, eu vou colocar aqui, então, paralelo, tá? Para você começar a entender. Paralelo a isso, tem você pequenininha, a sua criança, certo? Me sentia muito assim quando estava no relacionamento. Uma semana separada, me sinto bem mais leve. Ai, gente, a gente vai ter que falar sobre isso também, tá? Mas a gente chega lá. A gente tem três grandes esferas na vida, tá? Vou deixar você aqui que a gente tá falando disso. Três grandes esferas na vida: esfera do eu, pai, a mãe, e as histórias que aconteceram lá na sua infância, tá? Você pequenininha, a sua criança, seu pai e a sua mãe. E as histórias todas lá. E as histórias todas que aconteceram lá, certo? Gente, só coloca aí no mute pra gente funcionar bem aqui, tá? Então, a mulher que tá assim hoje, a gente vai começar a dividir ela em partes. Tem uma parte dessa mulher que é a criança interior, que tá lá. Uma parte da gente olhando para aquele pai, para aquela mãe e para as histórias que aconteceram lá. Rafa, eu percebi que eu tenho baixa autoestima. Olha, da onde veio? Eu senti que faltou aqui. Faltou atenção da minha mãe, faltou carinho do meu pai. Meu pai não estava lá, meu pai me abandonou, eu me senti rejeitada, teve traição, aconteceu um monte de história lá. Então a autoestima veio de lá. Rafa, eu não sei me valorizar. Olha de onde veio. Rafa, eu me senti traída lá, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Eu me senti muito traída, eu não posso confiar em ninguém. Olha de onde veio. Rafa, meu pai me abandonou. Ele não estava lá, ele abandonou minha mãe. Olha de onde veio a sensação de abandono. Rafa, eu vivia sozinha porque meu pai e minha mãe estavam trabalhando muito e eu tenho medo, eu fico insegura. Olha de onde veio lá. Lá da esfera do eu. Lá, a sua criança toda carregando todos esses pesos aqui. Ótimo. Eu tô vendo vocês falarem que se separaram e que estão acessando dores, umas mais leves e outras mais pesadas. Vocês já vão entender. Porque aí tem uma outra área da vida que a gente vai crescendo, né? Essa criança vai crescendo, 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 crescendo e vai virando essa mulher aqui, não é? Pelo menos por fora ela é uma mulher, né? Pelo menos por fora ela tá adulta. E ela vem e acessa aqui a esfera das relações. E ela começa a se relacionar, sabe? Porque ninguém ensinou a gente a se relacionar, né? Lá com uns 15 anos ou menos ou mais, do nada você sentiu um negocinho por alguém, do nada você tava lá se relacionando com esse alguém sem nem saber direito o que que você tava fazendo e só foi, não é? A gente ia, se conectava com aquele tipo de pessoa, a gente nunca se perguntou o porquê. Na vida das relações, aí a gente viveu um monte de coisa, né? Teve aquele um que você gostou que não quis nada com você. Pronto, já sentiu rejeição, né? Aí teve aquele outro lá que você se relacionou e a pessoa foi embora. Abandono. Aí teve aquele outro lá que te traiu, né? Traição. E teve aquele mais um monte de coisa que você dava, 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 fazia, 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 e a pessoa não reconhecia você. É nas relações que a gente é engatilhada, sabe? Que a gente é encostada, que dói. Mas não é só nessa área, porque a gente tem mais uma área da vida aqui, que é a esfera do trabalho, esfera das relações, esfera do eu, esfera das relações, esfera do trabalho. Eu vou colocar aqui então uma outra você.
tá? Uma outra você aqui, que é a mulher do trabalho. Uma tá completamente correlacionada com a outra. Acontece que lá na nossa infância a gente viveu, experimentou um monte de coisa, e a gente cresceu e achou que tudo isso aqui tinha ficado para trás, né? Ficou lá atrás. Ah, já esqueci. Ah, e quando a gente vê, a gente tá aqui nas relações vivendo um monte de coisa. A gente tá vivendo rejeição, a gente tá morrendo de medo, a gente tá insegura, a gente tá com baixa autoestima. Vive tudo isso em um único relacionamento. Exatamente, Liliana. Exatamente. Vocês começam a entender aqui, vocês começam a. É possível que vocês comecem a perceber que aqui nas relações eu fui lá e arrumei um homem que fazia eu sentir exatamente essas mesmas coisas aqui. Vocês conseguem já começar a correlacionar uma coisa com a outra? Que o relacionamento evidencia as coisas que doem em você? Que se você veio com insegurança de casa, é natural que você vai achar um homem. Ou se você se relaciona com uma mulher, tá? Você vai encontrar alguém. Eu vou falar homem, mas você tá entendendo aí o que tá rolando, tá bom? E se você veio com a insegurança de casa, ó aqui. Ah, minha filha, você vai encontrar um homem que vai te deixar inseguro. Meu ex tinha algumas coisas em comum com meu pai. Quando você começa a correlacionar, você começa a ver que o problema nunca foi o outro. Eu tô indo devagar aqui. Vocês estão me acompanhando? Vão escrevendo no chat aí. O dia que a gente entende isso aqui, o jogo muda. O jogo muda totalmente. Porque se a gente ainda tá achando que o problema é o outro, a gente se comporta como vítima, não é? Ai, o fulano fez isso comigo. Ai, o fulano, é por causa dele que isso aconteceu. Foi ele que deixou de fazer coisas. Foi ele, foi ele, foi ele. Meu Deus, quantos anos você tem? Botaram uma arma na sua cabeça aí pra você fazer o que você tá fazendo? Ou você escolheu? Ai, Rafa, mas é que eu não sabia que era assim. Então, porque você não conhece isso aqui sobre você. A verdade é que o relacionamento é um retrato, é uma foto da sua esfera do eu, daquilo que você carrega lá com a sua criança interior. Se você veio bem ótima, se gostando muito, isso de assumir que o problema não é o outro dói pra caramba, mas é a mais pura verdade. Tá entendendo? Você já tá se sentindo responsável pela sua vida? Mesmo que tá doendo? Aí alguém aqui falou assim: Nossa, eu tava com a pessoa e tava muito pesada, e quando eu separei me deu um alívio. Adivinha por quê? Vocês conseguem imaginar o porquê? A princípio parece que você se livrou do problema, né? Mas você só se livrou daquele que apontava o problema. Daqui uns dias você vai arrumar outro. Ou se bloquear pro amor, tá entendendo? O alívio enorme que a gente sente. Eu não tô falando que você tem que ficar em relação ruim, sabe? É importante que você vá embora. As coisas se rompem assim. Mas o mais importante disso tudo não é só terminar uma relação que tá ruim. É você organizar isso aqui. Porque se você não organizar isso aqui, você vai pro mundo das relações e vai encontrar alguém que, ó, encaixe. É o match das feridas, tá me entendendo? Deixa eu abrir o chat aqui pra eu olhar vocês. Deixa eu descer aqui. Eu percebi isso quando terminei e fui pra terapia. Não queria terminar a relação e sim terminar com a minha dor. Ai, maravilhosas. Mas eu já tenho consciência de que tenho que me monitorar. Sim. Na minha realidade, o que me intriga é o que estou buscando descobrir, mas não repetir os padrões. Eu não sentia nada disso em relação aos meus pais. Estou em busca dessas respostas em mim. Eu tenho consciência de que tenho que olhar para mim. Isso. A princípio, o que é a coisa mais importante? É a gente perceber que quando a gente vem para um relacionamento, a gente achou.
que isso aqui não ia junto com a gente, mas ixi, isso aqui vai tudo com a gente. Essas caixinhas pretas aqui, ó, vão tudo com a gente. Então, se eu sou uma pessoa profundamente ferida, machucada, você vai encontrar pessoas incríveis para se relacionar ou pessoas que vão te acionar de todos os lados? Tá nem cabendo ali. Respondam para mim. Se eu tô muito machucada, eu vou encontrar pessoas incríveis para me relacionar ou eu vou encontrar alguém que vai me acionar de todos os lados? Me ajudem. Se eu tô carregando um monte de caixinha, tô arrastando tudo isso aqui. Se estivermos feridas, vamos encontrar pessoas feridas também. Aí, pessoas feridas ferem, não é? Então, se você está num relacionamento muito difícil, é hora de eu olhar pra mim. Não é 100% responsabilidade minha, lembra? Essa pessoa também tá muito ferida. Como continuar a relação que já sabe que o problema é a sua ferida? Nos amamos, mas pedi o divórcio e me arrependi quando caiu a ficha. Ótimo, Vânia. Me aciono sozinha, até quando ele não fazia nada, ou não nada tão grave. Então, Josi, é porque a gente tá tão doída e tão machucada que a gente tá em estado de alerta. E qualquer coisa que encosta na gente dói. Qualquer coisa. Vocês já ouviram aquele negócio que o marido tá respirando do lado e parece que eu tô com raiva dele? Na verdade, eu não tô com raiva dele, eu tô com raiva da minha vida. Eu tô com raiva das minhas escolhas. Eu tô com raiva de como eu tô sentindo. Eu tô com raiva da frustração que eu carrego. Eu tô com raiva do meu vazio. Eu tô com raiva porque eu tô triste. Você imagina quando uma mulher que tá toda ferida tem um filho. Aí o filho vem e bagunça mais do que tá bagunçado o negócio, né? É por isso que maternidade para algumas mulheres é insuportável. Porque o filho vem e joga na cara da mãe tudo que ela não olhou a vida inteira, só que de uma vez. Eu não tenho filhos, eu fico imaginando o que teria acontecido se eu tivesse tido filho com 20 e poucos. Porque isso aqui viria na minha cara assim, ó. Tá! Ia ser um tapa, uma chinelada na minha cara. Eu ia ter que lidar com rejeição. Qualquer coisa me irritava que eu ia com a raiva de 0 a 100 em menos de um segundo. Eu era controladora, no extremo, tudo tinha que ser do meu jeito. Aí você vai botar um filho no mundo, o filho faz o que você quer? A gente quase fica louca, não é? Se eu também tivesse tido filhos, não teria sido nada bom. Eu dou graças a Deus que eu não tive filho nessa época. E que eu também não casei, que eu também não tinha como dar certo com ninguém, porque foi cada caos que só por Deus, viu? Eu acho que eu tava vivendo as coisas lá para depois chegar aqui e poder contar tudo que eu vivi lá, que foi uma desgrameira atrás da outra, uma derramação atrás da outra. Olha lá, Josi, meus filhos sofrem com o meu estresse diário. A verdade é que as coisas estão na nossa vida, seja um marido, seja um filho, coloquei uma menininha aqui, as pessoas vêm fazendo assim, ó. Só aquele totalzinho, sabe? Só aquele cutucãozinho. Eu quase casei com meu ex, mas sei que não ia viver a vida que eu desejo hoje. Sabe? O filho tá te cutucando lá na sua ferida e você vai começar a projetar que o problema é o filho. Aí você projeta que o problema é o marido. Aí você projeta que o problema é o seu chefe. Porque isso é muito comum, é uma defesa nossa. A gente não faz isso porque a gente é malvadona. A gente faz isso para se defender. A postura de vítima é uma defesa. Também tinha planos de casamento, mas eu vivi insatisfeita com a frieza. Mas como pode? Termina e sente falta. Claro que sente falta. Tá acostumada com a falta. E por pior que seja o cenário, esse é o cenário que você conhece, porque existe uma falta que mora aqui, ó. Existe uma distância emocional que mora aqui, ó. E enquanto você não supra a distância e a falta que mora aqui,
você vai encontrar falta em todos os outros lugares. E por pior que seja, por mais insatisfatório que seja, você vai sentir falta. Porque esse é o mundo que você conhece. Eu vou dar um exemplo paralelo, tá? Eu amo esse exemplo. Imagina que a gente é tudo vaquinha, tá? Umas vaquinhas pequenas, umas vacas. E aí você nasceu lá, filho daquela vaca e daquele boi, seu pai e sua mãe, certo? E neto daqueles bois, daquelas vacas, aquela história toda lá que vocês estão entendendo. E quando você nasceu, te ofereceram aquele pasto para você pastar. Ai, Rafa, mas tinha uns pastos tão pouco, parece que faltava amor, tinha distância emocional. Você pastava aquele pastinho michuruca que tinha ali, sabe? E você tinha uma cerquinha e você pastava aquele pasto. Aquele pasto é o mundo que você conhece. O relacionamento dos seus pais é o modelo de relacionamento que você carrega. A relação que você tem com a sua mãe, basicamente, é a relação que você tem com a vida. A relação com o seu pai, basicamente, é a relação que você tem com o mundo, com a força, a expressão, sua autenticidade, sua gana para ganhar dinheiro, sua expressão no mundo. E aí, que você passou a vida toda acreditando que aquele pastinho era tudo que você conhecia e que o mundo era daquele jeito. Só que aí você cresce, aí hoje na internet fica mais fácil ainda, né? A vaquinha olha e tem um tanto pasto no mundo, sabe? Nossa, tem uns pastos grandes lá. Tem umas pessoas que têm bastante dinheiro, que têm relação incrível. Tenho muita dificuldade com o sexo, não me remete ao amor, e sim a um certo abuso. Sim, carrega no seio da família abusos. Se você não viveu, abusos que as mulheres viveram. E o sexo tem que ser oprimido, não pode, é feio, é sujo. E quem não tem pai, não tem nada? Pois é, tem um buraco lá, tem um vazio. Só que aquele pai que não estava lá é a tua história, é o teu pai. E sim, você vai ter que lidar com o vazio que tem ali. E enquanto não cura aquele vazio, vai encontrar pessoas que vão te rejeitar, que vão te abandonar, vai, ou mesmo que esteja numa relação, vai sentir esse vazio. É um vazio que não supre com mais nada, a não ser que eu volte para casa, que eu volte para cá, ó. A real é que a gente sai carregando isso aqui tudo, porque lá, com a vaquinha, aquele pastinho era o que a gente conhecia, e é aquilo que a gente vai viver. E aí a gente passa a vida desejando outros pastos, mas a gente não sabe como ir, a gente não sabe como chegar, e a gente morre de medo de ir. Quando um dia alguém incrível apareceu na sua vida, porque eu sei que essa pessoa apareceu, que você pensava, nossa, eu devia gostar dessa pessoa. Uma pessoa legal. Mas era um pasto tão distante, né? A pessoa estava te oferecendo tanta coisa diferente do seu pasto que você não sabia nem o que fazer com aquilo. Aí você não desenvolvia uma sensação por essa pessoa, não é? Se eu tenho escassez, eu só vou me apaixonar por quem me oferece pouco mesmo. Aguentei 4 meses com o cara sem falar comigo, sem me olhar, dormindo no sofá. Estava agressiva ao extremo. Foi-se. Eu não era o trator antes dele. Hoje, estranho se um homem abre a porta destruída. Isso. Então, eu não era um trator antes dele. Tudo bem, você pode não ser um trator antes dele, mas será que você era uma mulher que fazia demais pelos outros e pouco por si? Será que você era uma mulher que tinha baixa autoestima? Será que de alguma forma você se desvalorizava, se diminuía? Porque me parece que dentro dessa relação, o que aconteceu foi que, de alguma forma, você se deixou de lado. Você permitiu que coisas acontecessem. Você estava sem saber o que fazer ali. Basicamente, eu sempre dei tanto que eu não sei receber. E não foi porque esse cara passou na sua vida que você não sabe receber. Se você sempre fez muito, você nunca aprendeu a receber. Porque no fundo você sente que não merece. Então, entendendo a dinâmica, ela é muito mais profunda. A dinâmica da sua vida não aconteceu agora com o cara de agora. Esse cara de agora está evidenciando algo que há muito tempo acontece.
Gente, nós mulheres, nós temos uma dificuldade enorme de receber, como em todos os áudios que foram mandados ali no grupo. A gente foi criada para ser fazedora. A gente vem dando conta há muito tempo. Cara, a gente vai para um lugar que é pra gente ficar de boas e a gente tá pensando em 300 coisas e não consegue relaxar. Sabe aquela sensação que, por exemplo, a gente vai num churrasco e de repente alguma mulher levanta e começa a dar uma organizada na bagunça e você se sente na obrigação de ajudar? Sabe essa sensação? Nem para dormir eu relaxo. Eu tenho consciência de tudo isso, mas às vezes sinto que estou travada em certas coisas. Com certeza, Aline. É algo inconsciente, com certeza. Não tive um pai presente. Hoje, no meu casamento, cobro muita presença. Acho que só eu estou no relacionamento, é muito ruim. Tá me entendendo? Eu não tive um pai, tenho uma falta. Então, eu tô desejando algo que não importa o que o meu marido me ofereça. Nunca se supre, porque eu não resolvo isso com o meu marido, eu resolvo isso aqui, olhando para esse pai na alma, com esse movimento de alma. E primeiro, ali como a Aline disse, é a gente ter a compreensão e mergulhando nessas aulas, porque isso aqui está transformando o seu inconsciente também. Estamos moldando algo lá. Isso aqui não é uma aula. Isso aqui é um campo de energia. Nada disso que está sendo falado aqui está programado. E como não ficar inseguro o tempo todo? Olhando para isso aqui, curando isso aqui. Enquanto eu não curo, eu fico inseguro. Rafa, essas travas inconscientes, como fazemos para identificar? É o que a gente vai fazer na academia emocional. Gente, vou contar para vocês o que está rolando, tá? Eu criei o movimento Basta e tem um monte de mulher lá no grupo. Ótimo. Algumas mulheres vão topar o desafio de se aprofundar ainda mais. Academia emocional vai ser um curso que eu vou chamar de academia, uma mentoria, um aprofundamento que vai ser anual. Uma academia que você entra e compra um plano anual. Dentro desse plano anual, você vai ter muitas aulas e movimentos sistêmicos. Vai ter. Lá dentro tem. E lá dentro você vai poder acessar e mergulhar no tema que você desejar. Ao mesmo passo, tá? Concomitantemente, você vai ter aulas secretas aqui comigo. E a cada aula você pode perceber que você vai sacando cada vez mais a sua vida, sabe? A cada vez que você tá aqui numa aula, assistindo uma aula, você não tá tendo insights novos? Coisas novas estão surgindo dentro de você? Escrevam aí pra mim. A cada aula, a cada participação, a cada passo que você dá, você não fica um pouco diferente? Você não avança? E sabe que quando a gente avança, e veja se é só comigo que acontecia isso, tá? Quando a gente avança, por exemplo, você tá tendo uma aula que você nunca teve na sua vida. E tá compreendendo coisas que você nunca compreendeu na sua vida. Só que agora que você compreendeu, parece que você sempre compreendeu. Tipo assim, isso! Ah, sabe? Porque isso tudo aqui é seu. Por isso que é autoconhecimento. Quando algo faz sentido aí, você fala, "Hum." E a partir de cada insight, você mudou. Você já mudou. Você só não tá percebendo, mas você já mudou. E aí, mais uma vez, a gente pensa que nada aconteceu na nossa vida, que a gente não mudou é nada, porque a gente não valoriza os nossos pequenos passos. Eu mudei muito desde que comecei meu processo de autoconhecimento, com certeza. Tentando lavar o coco que eu estava nadando de braçada, perdida, porque eu nunca fiz terapia. Entendem? Isso que está acontecendo aqui, o movimento Basta, e especialmente a academia emocional, que vai ser aberta aí na semana que vem para vocês, não é só terapia, sabe? É um espaço de evolução espiritual. É um espaço de encontro com propósito. E no meio do caminho a gente rompe padrões. A gente cresce emocionalmente falando. Sabe aquelas pessoas que têm equilíbrio emocional porque elas entendem o que está acontecendo? Ao invés de já sair comprando a briga?
Entendem isso? Ao invés de você só ter uma reação, aquele meio segundo antes da sua reação é o que você vai construir aqui. Porque ao passo que você começa a entender como você funciona, você começa a entender que as outras pessoas estão iguais, que as outras pessoas também funcionam assim. E cada pessoa pastou o pastinho que tinha em casa. Pastou o pastinho que tinha em casa. Então, o seu marido também tem um mundo interno dele acontecendo, que é completamente diferente do seu. Mas aqui eu vou dar um passo e depois eu vou voltar atrás, tá? Vou dar um passo para uma compreensão. Vou tirar a filha daqui. Então, esfera do eu, as feridas todas lá com o pai e com a mãe. E não veio só a ferida de lá, não, veio um monte de coisa boa também, né? Veio um monte de coisa boa de lá, mas a gente tá olhando para as feridas aqui. Tudo isso vai ser projetado e vai vir tudo para a esfera das relações. E é nas relações que a gente vai ser engatilhada, de todos os lados. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui na esfera do trabalho. Eu vou tirar essa e colocar aqui uma casinha para ficar mais claro. Essa não. Essa azulzinha. A esfera do trabalho. Vocês acham, e me respondam no chat, que uma pessoa que veio com tudo isso aqui de casa, ferida, com humilhação, insegura, com medo, com tudo que tem aqui, que vive essas relações muito difíceis, vocês acham que essa pessoa vai prosperar muito? Você acha que essa pessoa aqui vai ganhar bastante dinheiro e vai ser realizada no trabalho? Infelizmente, não. Vocês conseguem entender por que que a dependência emocional, por que que as nossas feridas travam a nossa prosperidade? Prosperidade gosta de leveza, dinheiro gosta de gente feliz. Estão entendendo? Aí olha o tipo da vida que a gente vive. A gente tá doído lá e, gente, especialmente o brasileiro, um país que foi colonizado, um país que é calado. E tem outros países que é muito pior, tá? Mas vamos trazer aqui pra gente. Ferida com a mulher guerreira, filhos de mulheres guerreiras que tiveram que dar conta que a vida é um sofrimento, sabe? A vida é uma sobrevivência. E aí você agora veio com essas feridas de casa, filho dessas pessoas, e agora você está em relações muito duras e ainda vivendo uma dificuldade enorme financeira. Não tem a liberdade que você deseja. Vocês estão se vendo nesse cenário? E parece que a vida está te apertando? E parece que a coisa vai te, assim, ó, e você vai se sentindo pressionada? Assim, ó, seus braços estão apertados, a sua mão tem pouco movimento. É assim que vocês se sentem? Exatamente. Então, o seu dinheiro está totalmente conectado com tudo isso aqui? Rafa, para eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que resolver isso aqui? Uhum. Rafa, para eu ter uma relação melhor, eu tenho que arrumar isso aqui? Uhum. Rafa, para eu ter uma vida mais leve, me sentir mais bonitinha e gostosinha na vida, é arrumar isso aqui? Uhum. E sabe, tentando arrumar a vibração, eu vou traduzir isso que você disse aqui, Aline, em curar essas feridas aqui. Romper padrões familiares. Parar de viver um destino familiar. Josi, como resolver rápido? Entra na academia emocional. Real. Real. Como que a gente rompe padrões familiares? Como que a gente muda? Quando a gente entende, quando a gente estuda. Imagina assim, vocês fizeram faculdade? Faculdade. Nossa, minha esfera tá uma bagunça total. Sim, fizeram faculdade. Quando vocês entraram na faculdade, vocês não sabiam nada, né? Nada de nada. E um dia você entrou na faculdade e começou a ter umas matérias lá, não é? Ah lá, Aline, física, tô na segunda faculdade agora. Ótimo. Então, um belo dia você não sabia nada de nada, aí você começou a estudar e começou a se aprofundar. E devagar você foi construindo uma carreira, que se você gosta ou não, você foi construindo uma carreira. Se você gosta daquilo, se estudar aquilo fazia sentido, você vem construindo uma carreira legal e gostosa pra você, não é?
A ideia aqui é construir uma mentalidade forte. Porque se você tem uma mentalidade forte, uma mentalidade boa, e uma mentalidade forte não é aquela que acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, xalala, faz 55 afirmações de manhã e depois sente ranço de todo mundo, sabe? Não é essa a ideia. A ideia é ser real. É a gente viver uma vida real. A gente precisa estudar. Só que vocês sabem, né, que a gente estudou tudo do mundo e não estudou nada sobre a gente. Academia emocional é sobre você se apaixonar em estudar você. Você está interessado em você? Você está interessado em conhecer você? Esse assunto te interessa? Escrevam aí para mim. Sim. Eu fiz curso de constelação. Foi uma época que eu conheci o boy. Não me dediquei. Até aprendi muita coisa sobre honrar paz, mas não tinha descoberto ainda a raiz de tudo. E acho que nem descobri ainda. Também nem veria, também deveria ter constelado. Sim. Aqui, por hora, o que eu estou fazendo? Fazendo você entender que há uma necessidade, existe uma lacuna bizarra na nossa vida, que a gente não estudou sobre a gente. A gente não sabe quem é a gente. Amo meu trabalho, cresci muito lá, o ambiente é top, já estou quase no topo, dedicado a chegar lá. Agora meu relacionamento era uma bosta. Tá entendendo? Que ótimo, a Paty encontrou algo que ela gostava e foi crescendo, porque você vê, quando a gente gosta, a coisa vai acontecendo. E a gente precisa começar a gostar de estudar sobre a gente. Academia emocional é sobre você começar a gostar de você. É você começar a entender como você funciona. Porque eu funciono de um jeito, a Dani de outro, a Paula de outro, a Liliane de outro, a Aline de outro. Mas no fundo a gente é bem parecida. Só que conforme a gente estuda sobre isso, a gente se dedica sobre isso, ai, a gente vai mudando. E olha como é louco. Se vocês perceberam lá, as primeiras mensagens de hoje, o jeito que elas estavam, mais vítimas, mais doídas, mais sofridas, e as próximas mensagens depois do meu áudio chegam totalmente diferentes. Mentalidade. E às vezes é uma chavinha, ó. É uma chavinha. É que a gente não dá valor para chavinha. A gente acha que a gente está fazendo mais que obrigação. A chavinha é valiosa. Então a gente está construindo uma comunidade de mulheres que querem aprender sobre si. Vocês têm ideia do que isso pode transformar na sua vida? Você tem ideia do tamanho disso aqui? Vocês conseguem imaginar que se você talvez tivesse tido uma aula dessa com 10 anos de idade, a sua vida teria sido completamente diferente? É muito isso, Paty. Bora pra academia, sabe? Cara, a sua coxa não vai ficar top, sua bunda não vai ficar dura se você não for pra academia. Academia. Não vai. Conforme você vai ficando mais velha, ela vai ficando mais mole. E por que que a gente não vai estudar sobre a gente, sobre as nossas emoções, sobre como a gente funciona? Eu sinto que eu, junto com vocês, estamos criando algo que eu sinto que é como um romper paradigmas. Em nenhum momento a gente foi ensinado a pensar. Parece que estudar é um saco. Gente, vocês sentiam a mesma coisa? Nossa, eu ia pra escola. Eu gostava da escola, dos meus amigos e tal, mas eu achava um saco estudar. Eu fui pra faculdade e eu achava um saco estudar. E eu fiz pós-graduação e eu fiz mestrado e eu achava um saco estudar. Vocês se sentiam assim também? Tipo, parecia obrigação. E eu me sentia obrigada. Tanto que eu estudava só de última hora para prova, mais ou menos. Vocês se sentiam assim também? Escrevam aí para mim. Como se fosse uma grande obrigação. Sim, quase desisti. Uma amiga que dava força, tá vendo?
É sobre as pessoas que estavam ali. Ou seja, estudar parece que sempre foi um saco. Sempre foi chato. E a vida foi ficando chata. A gente não foi ensinada a se conectar com as coisas que a gente gosta. E para você estar aqui, uma terça-feira, 15 para as 8 da noite, é porque, no mínimo, você está muito interessado em saber sobre você. Então, se dê os parabéns, se dê o devido valor. Tem 200, quase 300 pessoas no grupo. Olha quantas pessoas tem aqui. Eu sei que tem um monte de gente que não pôde vir ao vivo, ok, mas estão entendendo do que a gente está falando? Tem gente que quer, mas não quer tanto. Isso aqui é sobre quem quer muito. Porque a única pessoa que pode mudar a sua vida é você. Então, construção de pensamento. Vocês estão vendo que eu estou num ritmo bem lento, que é para as coisas irem chegando no seu coração? Depois de assistir e de perceber isso daqui, você nunca mais volta para trás. É só para frente. E você vai ver que as aulas vão começar a pegar preço. Ela vai começar a ficar de um outro ritmo. Porque daí eu já começo a conversar com você num outro nível. Ou seja, o que é importante aqui hoje? Entender que toda a sua vida está diretamente conectada com o que você carrega. E sua vida pode estar até boa, mas se você estiver carregando tudo isso aqui, ela vai só parecer que é boa. E você não vai conseguir usufruir dela na inteireza que podia ser. Então, quando eu termino um relacionamento e me sinto leve, basicamente eu fico livre uns dias de tudo isso aqui, parece. Porque daí eu me livrei dessa pessoa e parece que agora eu me livrei de tudo. Claro, eu me livrei daquilo que aciona meus gatilhos, e talvez seja a melhor coisa, porque eu não tô dando conta de lidar com todos os meus gatilhos acionados de uma vez, e tá tudo certo. Mas não quer dizer que eu não tenha gatilho. E sabe o que mais? Vocês já viram aquele relacionamento? Vocês com certeza conhecem essa pessoa, se essa pessoa já não foi você. Ou ainda é. Mas provavelmente não, porque senão você não estaria aqui. Vocês conhecem alguém, eu vou dar esse exemplo, a mulher, tá? Vocês conhecem uma mulher que é casada com um cara que quase morre por ela, que faz tudo por ela, que às vezes você sente até uma invejinha falando, meu Deus, eu precisava de um homem desse. Vocês já sentiram isso com alguém aí? Já se viram nesse lugar? Eu quero muito esse marido aí. E que num primeiro momento parece tudo lindo, maravilhoso. Mas vem comigo nessa compreensão. Um marido que faz tudo, de tudo pela mulher. Eu tô falando de uma relação disfuncional, tá? Que faz tudo. A mulher tá lá, ela é insegura, ela tem várias questões e o cara tem que ficar orbitando em volta dela, sabe? O cara tem que fazer de tudo, tem que ficar fazendo de tudo. Se você perguntar bem pra esse cara, ele vive pisando em ovos, sabe? Porque se ele não faz, a mulher já dá uma aziada ali. Sabe? Não tem muito um acordo. Às vezes o que eu sinto desse relacionamento é que essa mulher arrumou um refém, sabe? Meu pai começa a perceber os gatilhos, não é? Essa mulher arrumou um refém, arrumou um serviçal. Você acha que essa mulher vai dar tanto valor pra esse cara? Me ajuda. Você já teve um cara que gostou de você muito, sabe? Que parecia que tava estendendo um tapete vermelho e você não quis ele. Por quê? Porque não existe admiração nesse lugar. Porque a relação tem que ser 50-50, isso que a Aline disse. Tem que ser equilibrada.
Sabe por quê? Português, claro, tá? A gente gosta de quem pelo menos parece que se gosta, sabe? Alguém que tem autoestima, alguém que parece confiante, alguém que tem brilho próprio, sabe? Eu sei que você gosta desse tipo de cara. Esses caras aí que vêm mais ou menos pro seu lado, você já dá até uma preguiça. É ou não é verdade? Estão entendendo? Que a questão não é sobre eu encontrar um cara que me faz tudo, porque um cara que faz tudo por mim, na verdade, ele esqueceu dele. E eu também não quero um cara que esqueceu dele. Estão entendendo? Sabe a mulher do Kaká, que terminou com o Kaká lá, aquele jogador de futebol, que tinha tudo e mais um pouco? É um cara que talvez vivesse por ela. Fazia tudo por ela. E ela era o centro da vida. Tipo, cara, era você que era. Você era para ser o centro da sua vida. Ele era perfeito demais. Perfeito demais porque ele era para ter aquele brilho todo para ele, não para mim. O ser humano gosta e admira pessoas que gostam de si. Mas é mais fácil gostar de um cara que gosta da gente. É, mas não acontece. Depende. Eu nem sei se meu ex gostava de mim de verdade. Tudo depende das histórias. É mais fácil gostar de um cara que gosta da gente? É. É mais fácil conviver com o cara que faz isso pela gente? É. Aqui eu tô só colocando perspectivas. Meu Deus, meu pai não escolhe nem o que ele quer comer até hoje. Ai, eu queria um cacá. É, que o cacá não me parece ser um, um exemplar desses. Ele tá num hype muito diferente. Mas sabe aquele cara que tá dando a vida por você? Que você pode até gostar no começo, mas daqui a pouco você vai enjoar dele? Por que isso acontece? Porque há um desequilíbrio. Alguém tá dando demais e recebendo de menos. E a pessoa que tá recebendo demais começa a se sentir sufocada. Não aguenta. Ah, que preguiça dessa pessoa. Não dá nem tempo de eu sentir saudade. Sabe aquelas pessoas que quando tá perto enjoa e quando tá longe dá saudade? A real é que a relação ela tem um sabor. E o sabor de uma relação é autoestima. Eu penso que só dá certo o relacionamento quando os dois buscam curar suas dores individuais e compartilham e crescem juntos. Gente, em nome de Jesus, sabe? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. É exatamente isso. A Paty, eu acho que eu era o cacá da relação. Pronto, nós estamos entendendo tudo? É sobre dar demais e receber de menos? Ou receber demais e dar de menos? E não tem como aprender a gostar ou dar na mesma proporção. Aprender a não ter preguiça não seria solução? Seria solução. Seria uma conversa onde a gente precisa delimitar o campo aqui. Mas muitas das pessoas que estão aqui são o cacá, as que dão demais. Por isso que alguém escreveu aqui em cima. Deixa eu ver quem foi. A Josi, eu queria um cacá. Por que que não acho um cacá? Porque eu sou o cacá. Porque eu dou demais. Então imaginem uma linha. Eu vou tirar tudo isso aqui, tá? Imaginem uma linha de 0 a 10. Deixa o homem e a mulher aqui. Peraí. Imaginem uma linha, tá? De relacionamento, uma régua de 0 a 10 aqui, tá? Aí, a Dani, a Paty, quem se conecta aí com o ser o Kaká, né? Aquela que dá demais. A ideia era ela dar 5 para que esse homem também tenha esse espaço para se locomover e ficar no meio do caminho. Só que se eu dou 8, ó, se eu dou demais, olha como eu aperto essa pessoa aqui, ela não tem manobra. Jesus amado, como você domina tudo. Verdade, eu dou e cobro a devolução do afeto. Isso, Josi. Eu tentando ser boa com o cara, me deixando de lado. Putz, tá entendendo? Aí o que acontece? Olha o que acontece. Eu dou demais, dou 8. O cara se sente sufocado. E na cabeça louca da pessoa que dá demais, a conta aqui é 10, né? Se eu dou 8, eu só vou receber 2. A gente acha que vai ser 16 a conta, né? Que se eu der muito, o cara vai me dar ainda mais.
Não é verdade isso. Não é verdade. A conta é 10. Tem uma lei da natureza chamada dar e receber. Ah, então se eu der 8, eu vou receber 8. Não vai, fia, que a conta é 10. Se você der 8, você vai receber 2. Inclusive, você vai contar pro mundo que você gosta de dar, dar, dar. Então, Deus vai falar assim: então tá, você gosta de problema, então toma problema, 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 problema. Você que você gosta de receber? Você gosta de ficar, receber problema, né? Pra você ter que fazer coisas. Dar, 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 dar. A minha conta seria uns 10 mil, entendeu? Só que não é. E aí, olha como a outra pessoa se sente. Se você deu demais no seu relacionamento, provavelmente o cara que tava com você quis ir embora, igual a Josi falou ali. Então, os caras, além de tudo, ainda querem ir embora. Por que que a pessoa quis ir embora? Porque ela não tinha espaço, ela ficou sufocada, meu Deus. Não dava nem tempo dela saber se ela gostava de você ou não. Não tinha espaço. Você tomou conta de tudo. E você faz isso por causa da sua ferida infantil de ser a fazedora. Porque você não é amada por quem você é. Você sentiu que era amada pelo que você faz, então você saiu fazendo. Nossa, mas eu fiz de tudo por aquele homem, meu Deus, e ainda assim ele me trocou por aquela lambisgoia lá do trabalho dele. Sim, porque a lambisgoia do trabalho dele provavelmente dava só a metade. E aí ele ficou pirado nela porque ele tinha massa de manobra. Ai, gente, tá fazendo sentido aí? Hum, eu que mandei ele embora. O bichinho tava adaptado. Ainda hoje pede ajuda até pra arrumar a internet. Credo. Isso. Ou se arruma um filhão pra criar, né? O filhão total, tá vendo? A mulher trator e o homem menino. O filhão que não sabe se arrumar de nada. Sim, e como? Uhum. O que a gente está fazendo aqui? Entendendo que não é sobre o cara, que nós estamos parando de culpar ele, mas não quer dizer que ele não tem a responsabilidade dele. Tem o homem menino, tem um monte de coisa para resolver. Mas a gente está tirando ele do campo para olhar para você. Tá tipo, pelo amor de Deus, não é mais para eu dar tanto. E, gente, eu vou falar, vai rolar uma conta mental nesse momento. Exemplo. As mulheres trator são as fazedoras, né? Aí ela já pediu pro homem lá lavar a louça, né? Vai lá lavar a louça. Que a gente compartilha a vida e vai lá lavar a louça e o homem não vai. Não vai no seu tempo. Tem que fazer academia pra esses meninos também. Tem parte, tá no plano, vai rolar, porque os caras estão pedindo. Ou seja, aqui no exemplo do lavar a louça, eu pedi, o cara não faz na hora que eu quero e também não faz do jeito que eu quero, eu vou lá e faço. Da próxima vez ele nem vai, porque ele sabe que você vai fazer. Igual mãe, né? Igual a mãe. O filho vai enrolando, vai rolando, vai rolando, quando vê a mãe faz. Então, o que que é o esforço aqui? É de você pensar que eu não vou. Escreveram lá no grupo. Ah, minha filha, agora se quiserem arrumar alguma coisa em casa, eles que se virem também, porque eu não vou fazer. Só que você vai ter que dar conta de aguentar uma casa insuportavelmente bagunçada, talvez. Vocês dão conta? Porque é isso que vai acontecer. Ah, não, por mim passa uma semana a louça na pia. Ai, ótimo. Então, pronto. E a ideia é que cada vez mais a gente pare de se incomodar com isso. Mas talvez, né, Liliana, eu esperava o tempo dele. Só que talvez chegue uma hora que a gente fala assim: ai, gente, mas também que saco esse cara, né? Que preguiça desse cara. A gente começa a sentir preguiça da pessoa. O tempo dele nunca chegava. Porque é isso, eu começo a me recolher e a pessoa não faz o movimento dela. E aí a gente vai cansando de brigar com essa pessoa. Assim, aí tá o problema mesmo, Dani. Tem um problema grave aqui. E aqui a gente começa a entender que a gente até espera um tempo. Sim, a gente cansa de brigar, porque não é que eu não quero mais brigar, é que a gente começou a broxar. A gente começou a broxar literalmente. A gente já perdeu a admiração, a gente já não sai sentindo mais tesão por essa pessoa. A gente poderia fazer algo, só que aí é a parte.
A parte dele de fazer. Só que ele não faz nunca. Esse tempo não chega nunca, Jesus. E eu vou te dizer algo muito duro. Talvez não seja nem nessa vida que o tempo desse cara vai chegar. Talvez ele vai rodar de mulher em mulher e até encontrar uma que faça por ele, boas. Fechou. Ficar com você pode ser muito difícil pra ele, porque ele não quer mudar. E, gente, tem gente que não vai mudar nessa vida. Perdi o tesão, não queria ver, e quando ele foi, parece que me arrependi de como estava com ele, como se não tivesse valorizado enquanto poderia. Sim, porque você entrou num processo de luto e não tinha mudado ainda lá dentro de você o que de verdade precisava ser alterado. Então, aquilo te conectava àquela relação que te trouxe à tona todas as suas feridas que você não viu. Esperei em nossa e como, grato por ter encontrado teus vídeos e entrar na sua live. Ótimo, Paty. Exatamente o que ele queria que fizessem por ele. Como eu não fazia, ele procurava fora. Isso. Gente, tem pessoas que não vão ficar com você porque elas vão ter que evoluir para ficar com você. E já vou adiantar, vocês estão aqui, isso vai acontecer muito. E vocês sabem o preço que se paga por crescer, evoluir e olhar as próprias feridas. Olha como vocês estão se sentindo. Estão se sentindo estranha, estão meio esquisita, meio perdida, estão terça-feira aqui assistindo uma aula. Os caras não, estão lá, sei lá, assistindo o Copa do Mundo do futebol, estão conversando com amigos, sei lá o que que eles querem. O preço é alto. Se afastou de muita gente ultimamente. Tem muito homem que não busca uma mulher, sim uma mãe. Sim. Mas não quer dizer que nenhum homem presta. Basicamente, quando a gente começa a mudar de verdade, as pessoas à nossa volta começam a olhar pra gente diferente. Umas vão achar insuportável e vão sair de perto, porque o seu movimento obriga elas a se movimentarem e elas não querem. Então, gente, tem gente que você vai terminar com pessoas e a pessoa vai dar graças a Deus, obrigada, Senhor, que você saiu da vida dela. E não é porque a pessoa não gostava de você, é porque era pesado. Cara, tu é muito bom. Um dia antes dele mudar, eu estava tranquilo assistindo o jogo, preguiça. É, mas pensa comigo, Paty. Você é a mulher que começou a despertar. E você começou a ficar incomodada, se sentindo perdida. Tinha alguma coisa acontecendo com você. Ah, tá tudo lá dentro de você trimilicando, certo? O cara não tava na mesma vibe que você, o cara tava de boas. Tipo, bicho, até agora você tava fazendo as coisas aí, por que que agora você não quer fazer? Você entende que quem mudou na relação foi você? Ele sempre foi o mesmo. Tá fazendo sentido? A Liliane começou a dar mais errado, por isso buscamos junto curar essas dores, terapia de casal e tudo mais, mas eu sigo indo e ele ficou. Ai, gente, sabe o que eu acho? Que é esse descompasso entre os níveis de consciência emocional. Vou pegar umas canetinhas aqui. Tem poucas, tá? Mas já vai dar para entender. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar mais uma. Imagina que você tem esse nível de inteligência emocional. E o cara que você se relaciona tá assim, coitado, olha. Tudo degringolado, as canetas pifando, sabe? Esse é o seu nível de inteligência emocional e esse é o nível dele. Aí você começa a buscar cada vez mais, porque a hora que você começa a entender sobre você, cara, você vira uma máquina de descobrir sobre você. Ele não ia mais nos grupos, ia sozinho. Agora que separei, tá indo. É, porque agora tá correndo atrás de prejuízo. Normalmente as pessoas acordam quando algo acontece na vida delas. E essa é a inteligência emocional do cara. Eu sinto que esse é o maior motivador de términos de relacionamento. O cara não acompanha o que você tá falando.
Você tá tentando falar uma coisa pra ele sobre isso aqui e o cara tá lá assistindo futebol e não quer ouvir. Eu não tô nem aí pra isso. E você chega pra contar da canetinha incrível que você descobriu sobre você. Nossa, amor, tava lá, pensei tal coisa, e aí eu lembrei de você com relação à sua mãe, não sei o que lá, e você começa a dar aquela falação toda e o cara tá tipo assim, fala mais baixo aí que eu tô vendo o gol aqui do Inter. E aí você olha pra essa pessoa e fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. As pessoas têm níveis de desenvolvimento, de despertar diferentes. O meu ex só vê política, cada um vê o que tá afim, não é? É o jeito do cara se anestesiar. Ele não quer olhar pra mais nada. E aí, quando ele se anestesia, fica lá só vendo política, ou só vendo futebol, ou só vendo sei lá o que que ele gosta, você sente uma distância emocional. Você fala, meu Deus, eu tô me sentindo sozinha aqui. Tô falando com as paredes. Ou seja, é uma distância emocional que isso revela algo que você carrega e a gente olha pra resolver e devagar, ou esse cara acorda pra vida, e esse é o preço do autoconhecimento. Ou a pessoa, porque a pessoa que chegou na sua vida, ela veio mostrar e te acionar coisas. Conforme você olha para essas coisas e resolve, essa pessoa, se ela não parar de te acionar, ela vai perder o valor para você. E se ela não mudar e não crescer e evoluir junto com você, essa pessoa vai ficar para trás. Você não vai conseguir dar conta de continuar a vida com uma pessoa que parece que você está arrastando alguém. E é por isso que nós estamos na época do divórcio. Gente, foi isso que aconteceu, e a Paty? Não é sobre divórcios, é sobre evolução. A gente está despertando. Só que o que que aconteceu, gente? As mulheres que são. A casa delas é a energia feminina, é o sentir. As mulheres estão sentindo mais. Não necessariamente, Josi. Será que ele evoluiu primeiro, ele que terminou? Não, talvez ele só tenha cansado da tua cara mesmo. Tipo assim, ah, é muito difícil. Eu não dou conta. Relacionamento é ajuste. O quanto você está disposto a ajustar? E quando os dois estão se arrastando? O nível mais comum que tem. Qual é a minha sugestão aqui para a gente finalizar essa aula? Que a gente fique atenta, que a gente olhe, e por mais que a gente não esteja ainda vendo, o que é que esse arrastado quer me dizer? O que é que isso tudo está querendo me contar? O que é? O dia que o seu olho se transforma nisso, juro, o que é que isso está querendo me contar? Velho, a sua vida muda da noite pro dia. E você tá aí achando que é um negócio uou, que vai mudar a sua vida? Não. É o teu olho que vai mudar a sua vida. É o jeito que você vai olhar a sua vida que vai mudar tudo. Não é sobre esse cara. Esse cara veio te mostrar do jeito mais doído possível que você precisa olhar para as coisas lá atrás, que é para onde a gente vai. Mas que essa vida aqui é sobre o óculos que você usa. Você tá pronta para trocar de óculos? Essa aula é sobre essa troca de óculos. Incrível. Vocês incríveis aqui. A gente tá 1 hora e pouco falando. Já tô com roupa de ir. Glória a Deus. Glória a Deus. O que a gente tá fazendo é trocando o óculos, trocando a lente do nosso óculos. É uma mudança de mentalidade. E, cara, mudou a mentalidade. Já vou dizer o que que acontece, tá? Um monte de gente da sua vida vai ter que sair, porque não vai caber mais na sua mentalidade. Uma das poucas aulas que não me dá sono. Josi, sabe por quê? Porque alguém tá falando a sua língua e porque isso aqui te interessa e porque isso aqui faz sentido pra você. Tá tocando lá dentro. E essa é a pira da academia emocional. É pra você assistir uma aula porque, caralho, é massa assistir isso aqui. Porque eu assisto esse troço e alguma coisa vai acontecendo comigo. É essa a pira.
Cara, isso aqui, meu Deus, tá falando de mim. Porque se eu estivesse falando de, sei lá, de quem, foda-se, não tô afim de ouvir. Não quero ouvir nada que não seja sobre mim. Eu não quero ver um Reels que não seja do meu interesse. Por que que eu quero ver, não é? Paty, eu não vou nem fazer janta hoje. Ótimo. Sensacional. Estamos fazendo coisas incríveis, mudando o óculos. Confia. Mentalidade é uma coisinha que, ó, devagarzinho a gente tá indo. Devagarzinho a gente tá indo. E vocês vão começar a ver que aqui vocês estão um pouco mais, vocês estão se aprofundando mais. Comecem a perceber, não com olhos de julgamento, mas com o olho de quem vê. Porque o fato de você ver algo não quer dizer que você está julgando, você está vendo. Algumas pessoas novas que chegam, um vitimismo enorme. Opa, temos que ajustar ali, entende? E aí, quando você vai mudando a sua mentalidade, por exemplo, se você se conecta com amigas que estão sempre xingando todo mundo, você vai começar a ficar com preguiça dessa pessoa. Você vai começar a ficar com preguiça de várias coisas. E ó, faz parte. Tô de boas. Você vai perder pessoas na sua vida. Esse é o preço do autoconhecimento. Esse é o preço. Você vai começar a colocar limites e as pessoas vão falar, ué, algumas pessoas gostavam só do que você proporcionava pra elas. Agora você não quer mais fazer, então você também não presta pra mais nada. Terminei amizades de mais de 10 anos por esses motivos. E aí, a gente vai sentir, mas acho que a vida é essa. Alguns poucos e bons, sabe? Porque daí a gente começa a ter relações reais. A gente começa a sentir a vida pulsar na mão, sabe? Não é porque eu tenho que fazer tantas coisas. Não, é porque é real agora. Esse é o preço. Se você está disposta a pagar, minha filha, aqui é o seu lugar. Aqui nós vamos fazer história. Incrível, feliz, galera ficou aqui do começo ao fim, sensacional, sensacional mesmo, tá? Então amanhã teremos live no Insta. Então é sempre assim, segunda-feira que essa segunda não deu, mas é segunda a gente tem aula secreta e quarta-feira a gente tem live. Essas aulas vão te trazendo esses insights. Então, se você não puder ver ao vivo, assista. Mas se você estiver ao vivo, você está trazendo a sua história. Eu estou te conhecendo, você está aprofundando em você. Fechou, meu povo? Incrível, viu? Feliz. Um monte de mulher foda junto. Incrível. Beijo. Beijo, vejo vocês amanhã na live. Tchau!